Olá pessoal, hoje é dia 17 de setembro de 2025. Lembre-se, a sua fé inabalável em Deus é a sua única conexão real e verdadeira com o Criador. E essa fé deve ser pura e sincera, isto é, absolutamente isenta das manifestações do ego dualista, venenosos e ilusórios. E isso significa que todas as suas orações que têm por base algum pedido material, alguma negatividade ou uma oração pelas suas fraquezas, como medo, estresse, preocupações, tristeza, etc., não tem valor para Deus. Mesmo porque foi Deus quem criou todas essas situações que estão gerando todas essas negatividades em sua vida e em sua mente. E Deus criou todas essas situações não foi para te fazer sofrer, ficar negativo. Muito pelo contrário, tudo foi criado para que você se fortaleça e se divinize. Sim, todas as contrariedades foram criadas para você poder praticar calar o ego, pois são esses quereres e não quereres do ego que é a única fonte de todas as negatividades, erros, sofrimentos na vida. Por isso, pratique o silêncio do ego mental diante dos fatos e das circunstâncias e descobrirás a sua força mental e espiritual diante de qualquer situação na vida. Não se abalarás por absolutamente quando você pratica e cala o ego. Então, apenas contemple tudo como vontade de Deus e deixe as vontades de Deus fluírem livremente na sua vida. Então, exerça a sua fé verdadeira em Deus para poder encarar tudo e todos com essa neutralidade mental que fará Deus e a sua alma se manifestarem divinamente. E o mais importante, Deus sabe o quanto você tem fé nele. Deus sabe o quanto você ama ele, verdadeiramente, com pureza e com sinceridade, e totalmente isento de qualquer interesse mesquinho e materialista. Aliás, a grande maioria das pessoas dizem que tem fé e que amam Deus, mas só se lembram de Deus quando sentem a necessidade em razão dos seus sofrimentos. Mesmo porque, no dia a dia, são pessoas apegadas, controladoras e escravizadas pelo ego e suas dualidades criadoras de ilusões, sonhos e sofrimentos inevitáveis, enquanto se é esse ego inexistente. E só se lembram de Deus quando os sonhos egoístas se tornam em pesadelos na vida e na mente. E mais, ninguém engana a si mesmo e nem ao Criador, pois ambos sabem sobre a sua fé falsa e o seu falso amor por ele, pelo Criador. Portanto, seja sincero, ame e tenha fé pura e divina, e isso significa que a fé deve estar acima da sua própria vida, acima da vida até mesmo dos seus filhos e da sua família. Então, sim, serás abençoado abundantemente por isso. Pratique silenciosamente e terás a prova dessa verdade da alma e de Deus, pois a fé verdadeira se torna em seu escudo protetor total, pois Deus em pessoa te protegerá integralmente. Ademais, pare de ficar reclamando, pare de ficar criticando, revidando, julgando e condenando tudo e todos. Muito pelo contrário, pratique satisfação total em todos os níveis, satisfação mental, material e espiritual. Pois
Praticar satisfação total vai calar as dualidades do ego. O ego vai ser silenciado. Além do que, a sua satisfação total irá te harmonizar com as vontades de Deus. E isso te fará descortinar a sua união harmônica entre você, alma e Deus. Mas as reclamações e as insatisfações do seu ego mental venenoso e anti-Deus sempre quer contrariar e entrar em desarmonia com as vontades de Deus, assim fortalecendo o ego e te afastando da própria alma e do Criador. Portanto, não seja ignorante em ficar contrariando as vontades sábias, divinas, onipresentes, oniscientes e onipotentes de Deus. Afinal, nada acontece contra as vontades do Criador. Como disse, a sua prática da total satisfação mental eliminará o ego venenoso e se divinizará. Ademais, acatar as vontades de Deus é um redirecionamento para a sua mente e para a sua vida. Acate-as e estarás a salvo, abençoado e rumo à sua origem divina. E o princípio do amor verdadeiro é muito simples. Ame Deus de verdade e Deus te amará divinamente, integralmente. Mas alguém pode dizer o seguinte: Deus ama a todos por igual. Sim, é verdade, porém a recíproca que deve ser verdadeira. E o problema é que o ego ante Deus é zero de amor verdadeiro. Afinal, além de venenoso, o ego não existe. Porém, quando você é puro e sincero e realmente ama Deus, você faz com que Deus concentre o amor divino direcionado exclusivamente a você, de forma especial e poderosa. É como uma lente ao sol, uma lente amplificadora ao sol que passa a concentrar tanto a mesma força do calor do sol que pode até iniciar um fogo. Afinal, o sol brilha para todos, mas com essa lente você pode concentrar o calor do sol e iniciar esse fogo. Veja que o sol brilha e aquece por igual, mas você pode e deve concentrar os raios do sol, potencializar a seu favor. E é isso que ocorre quando você realmente ama a Deus. Você potencializa o amor de Deus em você. Afinal, está escrito lá na Bíblia: ame a Deus acima de tudo. Isto é, acima dos seus próprios filhos, família e tudo mais. E só o amor puro serve como um atrator e amplificador magnético do amor divino em sua vida. E é claro, isso desperta as manifestações divinas da sua alma, feita à imagem e semelhança do Criador. Lembre-se, o seu mundo real é o reino de Deus, que é presente agora, nesta dimensão e em todas as dimensões. O reino do você alma é onipresente como Deus o é. Não, o reino de Deus não está em nenhum lugar lá em cima, acima das nuvens ou em algum paraíso. O reino de Deus, ele é onipresente, está presente aqui nessa terceira dimensão e em todas. E a sua mente deve refletir as qualidades da alma idêntica a Deus. Mas enquanto você é o ego oposto à alma, o ego faz a mente refletir as mentiras, as ilusões e a realidade invertida espiritualmente, mentalmente e materialmente. Por isso, calar e eliminar o ego é a sua única missão nessa vida, de tão vital que é essa obrigação de calar o ego.
Então, por hoje é só, pessoal. A todos, excelentes práticas de calar o ego. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.